Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Reis, eu sou especialista em Microsoft há alguns anos. Trabalho com Windows desde a plataforma NT4, né, e sou há alguns anos Microsoft Certified Trainer e especialista em Microsoft. Eu gravei esse vídeo a pedido de alguns amigos, alguns alunos que gostariam de saber um pouco mais como fazer um processo de implementação de Hyper-V Cluster. Esse vídeo é o primeiro de uma série que eu pretendo estar fazendo e publicando no canal Rodrigo, canal de TI do Rodrigo Reis, né? E o objetivo desse vídeo vai ser falar para vocês um pouquinho sobre a implementação do Hyper-V 2016 utilizando o Microsoft Cluster, né? Então, assim, antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso cenário. Então, o que nós temos aqui? A gente tem um ambiente que possui um domain controller, um file server que está virtualizado, um storage SCSI que a gente colocou ST1, mas até por uma questão de apenas maximizar o uso de recursos, a gente colocou o próprio DC1 como storage server. É claro que se a gente for trabalhar no ambiente de mundo real, recomendaria que vocês colocassem um computador dedicado com essa funcionalidade. Mas o que nós estamos utilizando aqui? Nós estamos utilizando exatamente o Windows Server 2016 como nosso SCSI Storage e também dois computadores que estão trabalhando com Rust Hyper-V versão 2016 Server, ok? Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos algumas configurações de rede, então a gente dedicou basicamente a rede 10.0.0/24 para servidores. Fizemos também uma rede dedicada para Hyper-V 10.0.10.0/24, uma rede para comunicação e entrega dos discos SCSI, que é 10.020/24, e rede dedicada também para fazer o Live Migration das máquinas, que é 10.050.0/24. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Bom, então, o que a gente tem aqui? Nosso computador, que está instalado com a funcionalidade do Domain Controller. Então, temos um Domain Controller básico, feito com Windows Server 2016. Os dois hosts Hyper-V fazem parte do domínio, então eu não vou precisar estar aqui me preocupando com fazer a autenticação via credential, nem configurando nada relacionado a isso, né? Então são máquinas que seguem as melhores práticas e recomendações, máquinas de Hyper-V que são integradas ao domínio Microsoft, onde eu tenho aqui o computador HV1 e HV2, e como eu falei para vocês, esse servidor ele está sendo configurado como storage SCSI. Então aqui o que a gente fez? Fizemos a instalação aqui do SCSI Target dentro desse servidor. Dentro desse servidor a gente fez a entrega de um disco de 1 tera, então ele tem um HD SSD de 1 tera para poder estar trabalhando com máquinas virtuais. Fiz a formatação dele em RFS até para evitar corrompimento de dados, né? Acabar trabalhando com um sistema de compactação mais robusto, de disco, né? Mantém melhor integridade, trabalha com grandes data files e seria o recomendado para a gente estar implementando com discos de Hyper-V Server, né? Bom, além disso, o que eu fiz aqui também? A gente fez uma entrega para os nossos servidores que vão ser o nosso cluster. Aqui, por se tratar por um ambiente virtualizado, eu não cheguei a fazer a implementação de multipath, mas é claro que no mundo real recomendaria que você colocasse a implementação de multipath. E o que eu fiz? Eu fiz a entrega para o nosso primeiro host do Hyper-V, a placa dele, a SCSI, está com o IP 10.020.101 e o IP do host 2 de iSCSI está 10.020.102. Então o que nós temos aqui? Esse disco está sendo entregue para os dois servidores que estão configurados com a funcionalidade no momento apenas de Hyper-V Server, tá? O objetivo é a gente começar a fazer a migração de uma máquina virtual que está hospedada no host 1 e também adicionar um segundo servidor à nossa estrutura de Hyper-V e, claro, fazer com que os dois sejam configurados com failover cluster. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A entrega do disco, que foi para esses dois servidores, HV1 e HV2. Nós temos as máquinas configuradas na parte de domínio.
E além dessa questão da parte de domínio, a gente tem a entrega do disco aqui de 1 TB que a gente vai estar utilizando como cluster shared volume, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui nesse ambiente? Bom, aqui eu tenho um servidor Hyper-V simples, foi configurado apenas com a funcionalidade de Hyper-V. Então, se eu viesse aqui nesse computador, né, esse aqui em Tools, ó, vou notar que o serviço do Hyper-V está instalado aqui em cima, certo? E ainda não fizemos configuração de entrega dos discos de storage para ele, nem formatação, nem nada nesse tipo, tá? Então, se eu fosse olhar aqui, ó, até esse estimado momento, a gente tem aqui instalado o Hyper-V apenas, né? Foi instalado na máquina, e a gente ainda não instalou ainda o failover clustering, nem nesse servidor, nem no outro, ok? Então a gente tem aqui um Hyper-V padrão, que tem uma máquina virtual, que está simulando aqui nosso file server, que nesse momento está desligado para poder facilitar a nossa migração, tá? Então eu tenho aqui dentro desse Hyper-V apenas um vSwitch, então foi configurado aqui um vSwitch server, com a parte de entrega para poder fazer a entrega e configuração da placa de rede para essa máquina virtual. E seguindo adiante aqui, o que nós temos aqui? Nós temos uma máquina que está configurada, só para a gente dar uma olhada primeiro, utilizando a geração 1, com 4 processadores, 2 GB de RAM, né? E o que mais nós temos aqui, além dessa parte aqui? Ó, ela está configurada, ó, o Smart Paging com disco local, e se olhar aqui o VHDX dela, está configurado dentro do Drive C local. Tá? Então, nesse momento, essa máquina está rodando desse disco, está funcionando numa boa. Bom, qual que é o nosso objetivo? É fazer a configuração desse servidor em cluster. E nós já temos um ambiente que está executando com Hyper-V 2016, versão de máquina de configuração 8, né, que a gente parou esse servidor para poder fazer a nossa manutenção. Então o primeiro passo que a gente teria que fazer é o quê? A configuração do disco de storage. Então o que eu vou pegar aqui? Vou colocar a configuração do SCSI Initiator, que até o momento ainda não tinha sido configurado, então ele perguntou se eu quero que o serviço, por padrão, seja iniciado todas as vezes que eu iniciar a máquina física. É claro que eu quero, né, porque afinal de contas eu vou receber um disco de storage, e eu tenho que começar a fazer o que? A configuração de acesso ao meu storage. Então o meu storage, eu sei que ele está configurado, até para a gente testar antes, ping 10.0.20.100. Estou acessando, esse é o nosso storage, né? E até antes de fazer a configuração, vamos dar uma olhada como é que estão nossas placas de redes. Então, eu tenho uma placa de rede que está com o meu vSwitch 10.0.0.101, uma placa que está sendo utilizada para Heartbeat 10.0.10.11, nós vamos usar para Heartbeat do cluster, outra placa que vai ser utilizada para Live Migration 10.0.50.101 e a placa que está fazendo a comunicação com o meu storage SCSI, que é 10.0.20.101. Então, vou vir aqui dentro do meu servidor, vou colocar aqui a configuração 10.0.0. Opa, 0 qual IP mesmo? Vamos checar. 10.0.20.101 é o da minha máquina, então vou estar colocando 10.0.20.100. Vou dar um Quick Connect. Ó, achou o meu disco. Fiz a configuração da parte do disco. E aí que eu vou fazer na sequência, vou dar um Auto Configure para identificar o disco na máquina. Tá certo aqui? Um pouco estranho. Espera só um pouquinho que eu vou dar uma checada no que está acontecendo. Apenas demorou um pouco mais do que o esperado, mas fez a configuração numa boa do disco. Então a gente tem um disco que foi encontrado por esse servidor, do Hyper-V. E aí a primeira coisa que nós temos que fazer é formatar esse disco, normalmente. Então eu vou pegar ele aqui, vou colocar aqui no Disk Management. Ó, achei um disco, vou configurar ele como GPT,
para poder um dia ser maior que 2 teras, caso seja necessário. E farei o seguinte, vou formatar esse disco, ó, certo? Volume E, ok. Eu vou chamar vou formatar ele em RFS, porque o objetivo é trabalhar com grandes arquivos, então ele acaba tendo uma performance muito similar do NTFS, mas acho que o principal é que ele tem ganhos como scrubbing e também uma tolerância maior contra corrompimento de arquivos e trabalha com uma performance mais bacana com grandes arquivos, né? Vamos trabalhar com muitos VHDs e VHDX, acaba sendo mais adequado para a gente. Então tem aqui HV Data 01, estou chamando esse disco, em RFS, clicar em Finish, ok, formatando HD, HT formatado. E agora o que nós vamos estar fazendo? Vou preparar aqui, vou instalar a feature de Failover Cluster nesse servidor, né? Bom, então vamos lá. Essas aqui são as minhas interfaces de redes, por hora não mexeremos nelas. Vou clicar aqui em Add Rules and Features, Next. Mais uma vez aqui em Next, chegamos aqui em Features, e dentro de Features colocaremos a Failover Cluster. Então, um pouquinho mais acima, Microsoft Failover Clustering, letra F, tá certo? Add Features. Next, nesse servidor, Install. E aí esse trabalho, como serão servidores que vão fazer parte de um cluster, eu tenho que fazer nos 2 hosts de Hyper-V. O outro host ainda não tem nada configurado, apenas o Hyper-V, mas eu preciso fazer esse trabalho também de instalar a feature de Failover Cluster dentro do servidor. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui em paralelo para a gente otimizar o nosso tempo, né? Começando primeiro com o quê? Com o aceite do disco, né? Então vamos clicar aqui em SCSI Initiator. E aí, é claro, mesma mensagem, sim, novamente. Vamos pegar aqui o disco, 10.0.20.100, que é o IP do nosso storage. Acessou o disco sem problemas. Aqui também vou dar um autoconfigure. Ó, configurou como Dravier, sem problema nenhum. E nesse momento o disco está sendo reconhecido pelos 2 servidores, ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplesmente instalar a feature aqui também a feature de Failover Cluster. Então, onde paramos? Aqui. Então aqui é a feature de Failover Cluster. Role não, feature, Failover Cluster, add feature, next install. É claro que dá para fazer essa instalação via PowerShell, dá para a gente automatizar esse processo, dá para trabalhar também com comandos de simplesmente instalar Windows Features baseado num XML. A gente poderia exportar as configurações que tem nessa máquina, mas apenas para ficar um pouco mais prático, eu estou utilizando a interface gráfica. Tá? O primeiro servidor já terminou a parte de instalação da feature do Failover Cluster. Né? Eu vou clicar aqui em Tools e vou abrir agora Failover Cluster Manager. Vou só aguardar terminar de instalar os binários do Failover Cluster no HV2, né? Então a gente tem aqui, ó, mais uma vez, o servidor de Hyper-V 2 sem nada até o momento, né? Então a máquina simplesmente configurada com a feature de Hyper-V, mas sem nenhuma máquina virtual ainda. E aqui nós vamos preparar para poder fazer a configuração do Failover Cluster. Vou aguardar mais alguns momentinhos.
Pronto, terminou de instalar a feature de failover cluster, sem problemas nenhum. Agora o que faremos? Vou clicar aqui dentro desse computador aqui e vou criar um cluster. Ó, prossigo aqui com Next. E aí eu preciso colocar o nome dos computadores que farão parte do cluster. Então eu tenho aqui Rodrigo Reis-HV1, que é a minha própria máquina. Que é Rodrigo Reis-HV2, que é a minha segunda máquina. Bom, eu posso pular o step de validação do cluster, né? Mas recomendo que execute, até para poder ver se não tem nenhum problema de configuração entre os equipamentos. Tá? Então eu vou executar o teste agora sim. Vou clicar mais uma vez em Next. O recomendado é que você rode todos os testes, é claro. O ambiente não deve estar em produção ainda para você estar fazendo isso. Se estiver em produção, tem que parar todo o serviço antes da execução desse teste. Mas aqui no meu caso não tem problema nenhum. E eu vou clicar aqui em Next. E vou aguardar a execução dos testes. Bom, nesses testes ele vai fazer vários testes, vai verificar a configuração de rede, vai verificar quantas placas de rede a gente tem, vai verificar a comunicação dos discos, vai fazer teste de arbitrariedade, vai verificar patches do sistema operacional, vai validar todo o nosso ambiente, nossas configurações dos servidores que a gente pretende estar construindo um failover cluster. Bom, após o término dos testes de validação do cluster, ele gera para a gente um relatório. Eu, particularmente, gosto de ver esse relatório sempre, até para identificar se a gente tem algum problema. E aí, dentro desse relatório, permitir conteúdo bloqueado, a gente faz uma análise de como é que está a configuração do nosso cluster, se ele está preparado para rodar o Hyper-V, ver os dados especificamente, ver se tem algum warning, no caso aqui, ó, System Configuration, o que ele está reclamando aqui. Nível de atualização do software, então ele fala para a gente estar fazendo o Windows Update, apenas um aviso, né, para a gente atualizar o Windows, mas nada além disso, né? Então, pode voltar aqui com facilidade. E esse relatório aqui, ó, ele fica salvo aqui dentro desse computador, mas eu particularmente gosto depois de manter uma cópia dele para evitar problemas, tá? Então, eu print em PDF print. E vou salvar ele aqui no Documents. Cluster Validation Report. Salvei aqui o documento para poder ver o histórico depois com calma, se tiver algum problema no ambiente, checar se tudo executou conforme o previsto. E aqui vou clicar aqui em Finish para poder seguir em frente. Bom, cada cluster ele deve ter um nome, é claro, né? Então eu vou colocar aqui o nome desse cluster vai ficar como HV-cluster, ou até melhor, cluster-HV, certo? Gera um, caso tenha um outro cluster algum dia com Hyper-V. Aqui vou adicionar os discos, né? Parte de nomes, tudo bonitinho, vou seguir em frente. Como eu fiz a entrega dos discos no servidor, daqui a alguns passos deve aparecer os discos que são possíveis de serem configurados como cluster. Ok, ó,
cluster criado, baseado na rede 10.0.0.0/24. Subimos um cluster de Hyper-V. Temos o nome de cluster, criou a conta no AD relacionado ao cluster, né? Vamos checar. Dentro do meu Active Directory aqui, vamos ver. Ó, criou uma conta para o failover cluster, dentro do previsto. A gente tem aqui, vamos olhar aqui no storage. Ó, o disco que a gente colocou para poder subir as máquinas de Hyper-V, ok? E o que mais? A gente tem aqui os papéis que foram instalados, é claro, temos dois nós aqui, máquina 1 e máquina 2, que estão rodando o Hyper-V. Bom, vamos checar a parte de network, como é que ficou. Então eu tenho aqui essa primeira rede, Network Connections aqui, que é o nosso ambiente de iSCSI. Vou até colocar um nome mais amigável, Properties. iSCSI Network, não faz parte da comunicação do cluster, tá certo? Afinal de contas a gente vai receber disco por essa placa. Vamos para o segunda placa. Nós vamos estar colocando essas plaquinhas aqui para Live Migration. Live Mig Network. Ok. Depois nós temos a rede dedicada para Heartbeat. Vou colocar cluster HB, quase uma convenção relacionada a isso. E por último, vou estar colocando aqui vou até colocar aqui MGMT, que é abreviação de Management Network. Maravilha. Que são as placas, né? Final 101, 102, que estão na mesma rede que o Domain Controller, para a gente poder estar acessando e também para estar compartilhando a parte de dados dos servidores. É claro que a configuração dos dois servidores está igualzinha, relacionado inclusive a nome de Virtual Suite para evitar problema. Então aqui, se eu olhar aqui, eu vou ter um Virtual Suite chamado vSuite Servers. E se eu olhar aqui também nesse outro host Hyper-V, vSuite Servers, para não perder a associação da máquina quando a gente fizer o failover da máquina virtual, ok? Então, voltando para cá, para o cluster, a gente já está com o cluster configurado, e aí um ponto importante é que esse disco aqui, que está sendo utilizado, inclusive está sendo utilizado como disco de testemunha do quórum, eu vou mudar até o tipo de quórum aqui, faltou fazer a entrega de um disco para o quórum. Vou entregar um disco para o quórum aqui, então, para a gente finalizar o nosso exemplo. Então, vou chegar aqui no nosso servidor, que é nosso storage, deixa eu criar um disco para o quórum, dedicado para o quórum. O que farei com esse disco aqui? Vamos lá. Aqui, iSCSI Virtual Disk. Vou criar aqui nesse drive, chamar o disco de HV-quórum. Perfeito. Vou colocar ele com 1 GB, é o suficiente. Vou entregar para esse grupo de recursos. Formatando o disco. Perfeito. E agora, o que nós temos que fazer? Clicar na iSCSI Initiator aqui, fazer o riscando do disco.
Ainda nada. Agora sim. Vou clicar em OK. Vou fazer a mesma coisa no segundo servidor. Ó, como ele ainda não foi formatado, ainda não tem um nome. Tudo bem. Vou abrir aqui o Disk Management. Uma questão de hábito. Até poderia ter utilizado o outro, o Server Manager, para poder estar fazendo isso. Vou formatar em BR, porque o objetivo desse cara não é crescer. Esse será NTFS, Quorum. Perfeito. Disco configurado. E agora o que nós faremos? Vou dentro da parte do nosso Failover Cluster, Add Disk. Ele achou um disco. Eu vou até renomear para ficar mais prático. Aqui. A partir do momento que o recurso vai para o cluster, você deve gerenciar por aqui. Então vou colocar aqui como letra Q. Ok. E vou renomear. Quorum. Q. Dois pontos. Bonitinho. Pronto. Mais amigável. E aqui eu vou renomear também. Vou colocar como HV-data01 para manter o padrão. Opa, HY não, V. Pronto. Clicar em OK também. E aí agora o que a gente vai fazer? Vamos trocar o quórum de disco. Então vamos clicar aqui dentro do nosso servidor. Tá certo. More Actions. Configure o quorum settings. Next. Avançado. Tá certo. Configure the witness disks. Tá certo. Pronto. Drive Q. Next. E disco do quórum migrado. Agora o que a gente vai fazer? Para poder estar colocando as máquinas virtuais, a gente vai converter esse disco que foi entregue para o cluster para um cluster shared volume. Vamos clicar aqui dentro do disco. Por enquanto, nenhuma ação foi colocada a ele. Add to cluster shared volume. Nesse momento ele vai perder a letra. Como eu falei para alguns alunos meus, ele cria um diretório chamado Cluster Storage, onde ele coloca volume aqui com a máquina virtual. Perfeito. Vou fechar aqui. Já foi entregue para a parte do cluster de Hyper-V. E aí a gente vai fazer o quê? Primeira coisa que a gente tem que fazer é migrar essa máquina de disco. Né? Então o que eu posso estar fazendo? Vou mover ela, nesse caso. Vou clicar aqui em Next. Mover de Storage. Next. Mover tudo para um único local. Exatamente. Ela vai perguntar o local que eu quero salvar. Aí que eu vou fazer o seguinte. Drive C. Cluster Storage. Volume 1. Perfeito. E aí simplesmente vou dar um Select Folder. Vou clicar aqui em Next. E vou clicar aqui em Finish. Ó, aguardo o processo de movimentação da máquina. 12% de sincronismo. Vai levar um tempinho para a gente fazer isso.
Bom, pessoal, enquanto ele faz essa cópia, né, está em 49%, vai demorar algum tempinho. Para a gente não perder tempo, faltou fazer uma coisa importante. Dentro da parte do cluster, a gente precisa definir uma coisa que é importante, que influencia inclusive na velocidade, né? O recomendado é sempre que você deixe uma placa de rede dedicada para o Live Migration, é claro, de acordo com a capacidade da placa, ela vai ter uma velocidade maior ou menor. Então aqui eu tenho aqui, ó, Live Migration, eu tenho uma placa dedicada para ela, tá vendo? Vou tirar o Heartbeat dessa configuração, Management também. Eu vou deixar aqui a SCSI como secundário, caso a comunicação de Live Migration falhe, né? Apenas para ter uma redundância, mas é claro que o preferencial vai ser a placa dedicada para a parte de Live Migration e desabilitei o Cluster Heartbeat e o Management para não ter problemas durante o processo de migração. Bom, maravilha. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com máquina em cluster, o que você tem que fazer aqui? Você deve começar a trabalhar a criação das suas máquinas virtuais até por aqui. Ó. Você pode vir aqui dentro do botão direito, ó, Virtual Machine, New Virtual Machine, e você deve utilizar aqui o cluster para poder fazer criações de máquinas virtuais aqui. E é onde você começa a utilizar o assistente do cluster para criar uma máquina virtual, tá? Que você quer instalar. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar Rodrigo Reis web 1, vai ser o nome da minha VM. Vou estar colocando um local diferente. Então, sem colocar no cluster share de volume, para a gente não ter problema com a máquina. Drive C, cluster storage, volume 1. E aí vou dar um select folder, então nós vamos criar a máquina virtual em todas as configurações dentro desse disco. Posso criar geração 1 e geração 2, sem problema nenhum. Vou colocar 1024, para subir só, vou colocar 2048. A placa de rede, o switch que eu quero estar conectado. E depois de estar fazendo isso, o tamanho do disco, tá? 64 GB tá bom. Vou instalação operacional depois. E eu vou clicar em Finish. Ó, vejo que ele está criando, configurando. Está colocando essa máquina. Ela já subiu com performance de alta disponibilidade. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com cluster, a gente começa a gerenciar a máquina virtual por aqui. Ó. Então aqui eu tenho settings da máquina virtual e eu não utilizo mais a console do Hyper-V para estar fazendo isso. Então o que eu faço? Ó? Coloco a quantidade de processadores que eu acho adequada, posso ajustar a memória, o drive. É interessante que você depois coloque uma imagem de instalação dentro do próprio servidor, para não ter problema. Então, vou fazer aqui, ó. Eu tenho algumas mídias até no meu Drive C aqui, ó. Putz, tem algumas mídias. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um copy na mídia do Windows. Opa, pasta errada. Tá certo. New folder. Vou chamar aqui de ISOs. Maravilha. Dá um paste. Terminou a cópia da mídia. Vou clicar aqui em Open. Pronto. E vou clicar aqui em OK nessa máquina. Um dos motivos que eu gosto trabalhando com o disco dentro do próprio cluster share de volume para evitar a duplicação de dados em vários servidores de rede e também para evitar o failover falha de failover devido a não encontrar a ISO. Às vezes acontece, eu já vi acontecer já. Então, assim, a gente fez uma criação de uma máquina nova, a gente subiu um cluster Hyper-V, muito bacana, mas o nosso objetivo era migrar o ambiente. Então, o que acontece? Vamos checar a nossa cópia aqui, ó. A nossa cópia aqui acabou. Ó, se a gente olhar agora a movimentação do dado, vamos olhar aqui em Settings, FS1. Ó, nossa máquina
Agora o HD está dentro do cluster volume 1, tá vendo? Então ele foi migrado para cá. E aí agora o que falta fazer? Falta a gente reconhecer essa máquina no inventário. Então vou minimizar ela aqui, ó. Se vocês olharem agora nesse momento, ó, eu vou ter a Rodrigo Reis Web 1 e eu chegar aqui nesse cluster, ó, eu não vou ter essa máquina, nenhuma máquina no Hyper-V, tá vendo? Então no Hyper-V do servidor HV2. Então o que nós vamos estar fazendo agora? Vou chegar agora aqui dentro do cluster, vou adicionar aquela máquina que eu migrei no inventário. Então tem uma opçãozinha aqui, botão, configure Virtual Machines, ó, mas aqui, role especificamente, Next, e aí eu tenho aqui Virtual Machine. Ó. Vou clicar aqui em Next, e ele vai me aparecer exatamente a máquina que foi migrada para o disco. Ó. Rodrigo Reis FS1. Então assim, primeiro a gente move a máquina desligada, nesse caso, para evitar dor de cabeça, corrompimento de dados, né, visto que ela ainda não está lá no cluster Hyper-V. E aí depois a gente associa ela ao inventário do cluster aqui dessa forma. Clique em Next, clique em Next. E vou clicar em Finish. Ó. E aí, até vou checar primeiro aqui, ó. Vou dar um Start nessa máquina. Ó. Vou checar se ela está funcionando. Connect nesse servidor. Opa, tá com uma mídia aqui, não vou fazer nada ainda. Resultado da instalação final, né? Vou até desmontar essa mídia. None. Vai. Ok. E aqui eu tenho minha VM que agora já está subindo por dentro do cluster. Ó. A máquina subiu. Vou mandar aqui um Ctrl+Del só para ver que a máquina está no ar. É um shutdown inesperado. Acabei desligando dessa forma antes de começar o nosso lab. Vamos ver aqui agora. Acessórios, vou abrir o Notepad. E agora eu vou fazer o teste de Live Migration. Então vou minimizar aqui a VM, como ela está. Vou até fechar a console. Que está aberto. E aí o que eu vou estar fazendo aqui? Ó? O arquivo não está salvo, o arquivo está aberto. Vou clicar na VM aqui, certo? Move. Eu posso dar um Live Migration, Select Node. E vou colocar aqui HV2. Uma boa. Começou a fazer o processo de migração, sem desligar a máquina. 52 segundos, está muito boa essa rede. E igual a máquina. Nesse momento ela foi para o Hyper-V 2. Ó. A máquina está aqui. Estou com a console aberta, posso até dar um connect nela aqui agora para ver como é que ela está. Ou poderia conectar pelo cluster também, ele consegue fazer a conexão da outra máquina. Ó. Veja. Fez a migração da máquina, não perdeu o arquivo, nenhum problema, nenhum pau, nada. Ó, o arquivo está aberto, não tinha nem salvo ele ainda, do jeito que eu coloquei ele ficou. Tá vendo? E também, aqui ó, posso também estar fazendo o Quick Migration, que a máquina desliga de um lado para o outro. E aqui também, ó, eu posso dar um move para o outro host aqui. Ó. Nesse caso aqui, né, a máquina não tem nada ainda, né? Select Node aqui. Ó. Migrou. Fez a migração para esse lado aqui, ó. Tá vendo? Então nesse momento a gente tem, né? Estamos aqui já no host 2, ó. E as máquinas migraram para cá com sucesso. Maravilha. Aí é claro, né? Poderia fazer algumas, mudar a sequência de inicialização, mais algumas ações adicionais, dependência, né? Na parte da máquina virtual, ó. Se eu der um manager,
Aí vai aparecer os dois Hyper-Vs, ó. Tá vendo? Para poder ver qual que está com a máquina virtual, qual que não. E é aqui, dentro da parte aqui de adicionar recursos para uma máquina, não, que seja. O que mais? Ó, dentro dos settings poderia estar configurando a VM do mesmo jeito que está na console do Hyper-V, tá vendo? Só que agora eu estou fazendo isso por dentro do cluster, tá? E se eu catar aqui, ó, mesmo eu estando no host 1 ainda, ó, tá? Para deixar bem claro, ó, a gente ainda está nessa máquina aqui, ó. Fechei aqui o Hyper-V, ó, fechei o disco, ó, ainda estamos no host 1. Se eu quiser gerenciar ela e dar um connect, vai conectar, ó, e eu vou conseguir acessar a console que está no outro servidor, sem problema nenhum. É isso, gente. A gente encerra por aqui. Bom, vocês viram como é que faz o processo de migração de uma máquina de máquinas virtuais, né? No caso uma máquina virtual que está hospedada num host físico local para o Hyper-V e como que a gente procede para poder estar fazendo todo o processo de migração. Então a gente fez a entrega do disco do cluster, instalou o failover cluster, fizemos a parte de movimentação dos arquivos da VM, depois a gente criou uma máquina virtual nova dentro do cluster de Hyper-V e também fizemos o registro do FS01 dentro do inventário e depois fizemos um teste live migration. Esse laboratório funcionou tudo sem problemas. Fico muito feliz de ter demonstrado para vocês hoje. E assim finalizamos a demonstração de hoje.